Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Estamos voltando aqui, retomando a nossa caminhada neste mês de setembro para o nosso Café e Paz. E eu quero louvar a Deus por esse tempo com você, quando, através dessas oportunidades que temos, estamos aqui compartilhando porções especiais da palavra de Deus e não somente isso, mas também os seus ensinamentos e na nossa vida prática o que isso pode trazer para nós benefício e também benefício para aquelas pessoas que convivem conosco. Sabemos sempre que toda a caminhada do homem com Deus sempre foi próspera. A partir do momento em que nós escolhemos andar com Deus, nós somos abençoados, porque a Bíblia fala que é melhor obedecer do que viver em sacrifício. Esse é o episódio 26º, mês de setembro, vamos estar juntos. E eu quero compartilhar com você, lembrando que nesta manhã a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós, né? Esse mês nós vamos trabalhar um pouco sobre o Evangelho não é um amuleto, né? Eu quero pensar nisso com você, porque nós temos visto que nesse tempo muitas pessoas têm buscado pensar na palavra de Deus, textos isolados, usando desses textos fora de contexto, argumento para fazer muita coisa que desentoa, né, daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Antes de tudo, vamos orar. Esse é o nosso Café e Paz. O nosso café já está aqui, vamos tomar um cafezinho junto. Que Deus abençoe o seu dia. Vamos orar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor renova sobre nós a tua misericórdia. Não somos dignos, não somos merecedores, mas o Senhor nos ama e o teu sangue nos purifica de todo pecado quando nos arrependemos. Por isso, em arrependimento, clamamos ao Senhor misericórdia nesta semana que está iniciando. Que o Senhor nos ajude a vencer o mal e o pecado que luta contra o espírito, para que possamos ter êxito, a Deus, em nossa caminhada e em nossa trajetória. Abençoe, Senhor, esta casa que recebe essa palavra hoje, que seja uma palavra que prolifere e que possa, ó Deus, gerar vida na vida desses irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero compartilhar com você, então, que uma vida desconectada de Deus, ela não faz o menor sentido, porque Deus criou o homem para se relacionar, né? Sendo assim, essa desconexão de Adão com Deus, de todo homem que se desconectou de Deus, paga um preço muito alto, porque tenta viver a vida de uma maneira pessoal e a gente não consegue muitas coisas por conta das demandas diárias que são muito espirituais, né? Então, quando estamos desprotegidos espiritualmente, pagamos um preço muito maior. Por isso, quero compartilhar com você que existe uma linha de ação pessoal e de Deus que fazem uma parceria que nos dá subsídio para vencermos as nossas lutas diárias. E uma delas é que o Senhor nos dá, para aqueles que são alinhados com Ele, uma capacitação extra, que nós chamamos de dons do Espírito Santo. Eu quero ler para você, para que possamos juntos entendermos o que a palavra nos traz. 1 Coríntios 12 fala sobre os dons do Espírito, né? E eu vou me ater nesse primeiro encontro, mas depois nós vamos avançar para muitas coisas que Deus tem para nos falar através disso. 1 Coríntios 12 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
O mesmo Deus é que opera tudo em todos. A partir do Espírito de Deus, eu quero compartilhar com você, então, esse dom do Espírito que nós precisamos pedir a Deus, por exemplo, para termos uma semana abençoada, um relacionamento abençoado, nós precisamos de uma capacitação extra, porque o ser humano por si só, ele é muito fragilizado pelos seus próprios maus hábitos, maus comportamentos, más escolhas, maus relacionamentos. Isso tudo, né, engloba um caráter distorcido. Mas quando nós nos alinhamos ao projeto de Deus, nós pedimos ao Senhor um alinhamento só com Ele. E a unção dele, através do Espírito de Deus, chama-se dom. E o que é um dom do Espírito? O dom do Espírito é um presente do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Eu sempre falo na igreja, né, quando a gente está ali compartilhando em culto, como o caráter humano é distorcido e o quanto ele atrapalha os nossos propósitos maiores, né? E precisamos ter um propósito. Para cumpri-lo, né, Deus nos dá então uma capacitação, porque sem ela é como um carro sem combustível e sem lubrificante. Não vai funcionar, né? O que vai funcionar sem essa unção do Espírito de Deus? É um homem sem caráter, é um homem estragado, é um homem que não abençoa quem está perto dele, né? Tudo isso ocorre para aqueles que estão desconectados dessa unção. Então, no primeiro momento, nessa primeira semana do mês de setembro, nosso 26º episódio, quero deixar você com a aguinha na boca, né? Com sede daquilo que Deus vai nos falar nesse mês. Mas, a priori, eu quero compartilhar que o dom do Espírito Santo, então, é o presente do Espírito de Deus sobre nós. Ele produz uma paixão, ele produz uma energia, ele produz um propósito, mas não uma paixão e um propósito, uma energia humana, mas sim um propósito, uma energia de Deus sobre nós. E isso significa dizer que a vida respira quando nós exercitamos os nossos dons, né? Não tem coisa pior no mundo do que um homem sem propósito, não é? E nós temos visto a nossa geração hoje está sem propósito, né? Não sabe o que vai ser de amanhã, o que está almejando. As coisas que nós almejamos, no geral, são coisas muito simples, simplória, né? Que não define uma história. Nós queremos comprar, adquirir coisas. Isso não faz diferença nenhuma. Se você tiver um carro ou não tiver um carro, isso não afeta a sua história, né? Então, na verdade, a capacitação, então, do Espírito de Deus, que a gente chama de dons, ele nos dá sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor a Deus. Veja quantos lastros de comportamentos vitais para uma vida próspera a unção do Espírito de Deus traz sobre a nossa vida, né? Então eu quero pensar com você nesse tempo, entendendo também que o inferno, o inimigo da sua alma, ele existe, ele quer e vai tentar impedir você de receber essa unção e de exercitar essa unção, trazendo para você, relembrando para você, junto com a sua carne, que ela é fraca, né? Alguns hábitos ruins que desentoa daquilo que é um projeto macro de Deus sobre nossa vida. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, pastor, eu preciso de ajuda porque o meu casamento está mal das pernas. Pastor, eu preciso de ajuda para poder direcionar a vida de um meu filho. Pastor, eu preciso de ajuda, como que eu faço isso? Né? A resposta está nessa conexão com Deus e nessa unção do Espírito Santo sobre sua vida, que nos dará sabedoria, nos dará entendimento, nos dará conselho, nos dará fortaleza, ciência, piedade e temor a Deus. Isso tudo te capacitará, então, para viver uma vida plena. Então, no primeiro momento, nesses 10 minutos que a gente gastou aqui, eu não quero avançar muito no tema, mas eu quero pensar com você que o Espírito Santo
capacitando você com o dom, dará a você paixão, visão e missão, tá bom? Então, eu preciso entender que toda a energia, todo o fluxo de vida sobre a minha vida precisa vir da fonte maior, que é Deus. Não dá para a gente hoje viver de uma outra maneira, porque o próprio Senhor Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que você agora está parado aí pensando: meu Deus, a minha semana está começando, eu preciso de uma palavra, uma direção de Deus. Então, a palavra e a direção de Deus, meus amados, não é um amuleto, ok? Mas é uma chamada para comportamentos, uma chamada para uma ação. Então, nós vamos ter nesse mês de setembro a oportunidade de juntos, nesse Café e Paz, de alinharmos algumas coisas que Deus tem para nós, para vivermos a plenitude da paz do Senhor. Poderíamos já pensar, a priori, na sabedoria, né? Olha, quantas coisas você vai realizar hoje, você vai precisar de sabedoria, né? O livro de Provérbios fala muito sobre a sabedoria, né? O livro de Provérbios trata a sabedoria, mas não uma sabedoria humana, né? A sabedoria direcionada pelo Espírito de Deus como uma pedra preciosa, né? Como um tesouro. Então, hoje, comece sua semana, comece o seu dia pedindo a Deus: Pai, eu preciso de sabedoria. Porque Salomão, quando assumiu o reinado, né, quando foi chamado por Deus para o seu ministério, ele poderia pedir muitas coisas para Deus, e Deus falou: o que você quer? Me pede. E aí Salomão falou: eu só preciso de sabedoria, porque o resto vai acontecer. E aí Deus falou com Salomão o quê? Já que você me pediu sabedoria e não me pediu bens, eu te dou sabedoria e automaticamente bens. E com isso, Salomão foi um dos homens mais ricos da história naquela época. Então, nós precisamos muito de sabedoria. Peça sabedoria a Deus hoje para lidar com aquela pessoa que você vai encarar hoje, que é a pessoa difícil, complicada, né? Que é o seu patrão, talvez o seu marido, talvez sua esposa, que está vivendo um momento difícil, né? E se tornou um pouco complexo o seu relacionamento com essa pessoa, com seu pai, com a sua mãe, enfim. Aquela pessoa que vai aparecer, né? Semana passada eu tive um teste muito ruim, bateram no meu carro, eu tinha tudo para naquele momento criar um problema e, sabe, eu fiquei nervoso, fiquei chateado sim, comprei um carro há pouco tempo, e o cara foi descuidado, né? E aí, na hora que ele olhou para o meu prejuízo e falou: eu não tenho dinheiro para pagar, numa hora dessa você fica bravo, né? Mas Deus me deu paz, apesar de eu ter ficado agitado, com raiva, e hoje meu carro está consertado, a pessoa que consertou me abençoou, e a coisa foi assim, diluindo, né? Então a gente precisa pedir sabedoria na hora que o teste vier, para a gente poder passar no teste, né? E os testes virão sobre sua vida, tá? Então peça sabedoria a Deus, porque é um dom do Espírito Santo. A sabedoria fala que a gente pode reagir de uma maneira sábia, né? A sabedoria nos ensina a, às vezes, não falar. Tem hora que você não vai poder falar, porque se você falar, você vai esbravejar, você vai usar palavras chulas, né? Que vai te desonrar, vai estragar o seu caráter. Então, a gente precisa de muita sabedoria. Que Deus te dê sabedoria nesse dia, e não só nesse dia, nessa semana, tá bom? Somos o Café e Paz, eu sou o pastor Haroldo Félix, somos Igreja Batista da Paz, e eu quero abençoar a sua vida e pedir ao Senhor que te dê sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, guarda esse coração, essa mente, que o Senhor esteja reproduzindo o seu caráter na vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Dá sabedoria, Senhor, para lidar com as coisas diárias. Em nome de Jesus. Amém. Quero repetir, não use o evangelho como um amuleto, use o evangelho como energia espiritual e obedeça a Deus, e assim o seu propósito será vigoroso. Deus te abençoe. Graça e paz.